E alguns cânceres podem ser causados por uma mente negativa, que fica pensando coisa muito ruim. É muito amplo, né? Mas, por exemplo, lembrando que a nossa mente levou bilhões de anos para ser o que ela é hoje. Não faz sentido pensarmos que do nada a nossa mente começa a ligar o sistema de autodestruição e eu tenho um câncer. Né? A nossa mente está o tempo inteiro buscando se adaptar. Existem linhas de estudo que dizem que a gente faz câncer todos os dias. E a nossa mente está o tempo inteiro brigando contra aquilo. Por exemplo, uma situação associada, o Dr. Hammer, que foi o cara que criou a medicina germânica, que foi um alemão. Né? Ele era um médico e ele passou por uma situação muito interessante. Né? Porque o Dr. Hammer, por exemplo, o filho dele foi assassinado, se eu não me engano. Se eu estiver dizendo alguma besteira, alguém me corrige depois. Mas se eu não me engano, o filho dele foi assassinado. Não me lembro. E a partir desse momento, um tempo depois, o Dr. Hammer ele teve um câncer de testículo. O que foi aquilo para ele? Meu filho. Né? É como se fosse parte de mim. Meu filho morreu. Né? O que o testículo tem a ver com isso? O que o testículo do homem faz? Gera vida, né? Reproduz um outro filho. Então imagine que o seu testículo fosse uma maquininha que precisasse produzir mais coisas com a intenção de criar um novo filho, de gerar uma nova vida. Então, só que aquela minha maquininha está muito pequena, eu preciso aumentar. Então, a minha mente entende, manda célula para ela. Manda célula, manda célula. Um outro fato muito interessante que eu vejo muita gente hoje com problema é na tireoide. Cara, você nunca viu tanta gente com problema na tireoide como tem hoje. Muita gente. Ou com hipo, ou com hiper, ou com câncer na tireoide. A tireoide é uma glândula que produz o hormônio da ação. Então imagina que você está numa correria louca. Esses tempos atrás eu atendi um médico que ele teve câncer, né, uma probabilidade e na dúvida ele acabou tirando a tireoide. Ele não chegou a ter um diagnóstico de câncer, mas disseram que era interessante ele tirar e ele tirou. Ele era médico e etc. O que aconteceu? A tireoide é uma glândula do hormônio da ação. Né? E o que acontece? Ele estava numa corrida muito louca. Assim. Ele estava fazendo faculdade, aí ele estava fazendo... O que vem depois da faculdade, que eu esqueci o nome, os 2 anos. Pós ou mestrado? Não era. A especialização que ele estava fazendo. Então ele estava numa corrida muito louca e fazendo plantão. Cara, ele não estava dando conta da quantidade de coisas que ele precisava fazer. Imagine a tireoide sendo uma maquininha que produz em unidades X coisinhas, que faz com que eu faça as coisas do meu dia a dia. Por exemplo, 10 unidades de alguma coisa. Tá? É só um exemplo, tá? Uma analogia. Imagine que a minha vida está muito corrida, eu não estou dando conta de fazer tudo o que eu preciso. 24 horas é pouco para mim. Eu durmo pouco, eu trabalho o dia inteiro, estou numa loucura. O que a minha mente percebe? Bruno, você precisa de mais. Aquele hormônio que você está produzindo é pouco. Você precisa de mais hormônio da ação. Então, o meu cérebro, minha mente entende aquilo e fala, aí galera, é o seguinte, vamos aumentar essa maquininha aí porque ela não está dando conta. Então, ela manda, a mente manda o corpo aumentar a quantidade de células daquela glândula, fazendo com que ela aumente o seu tamanho para, dentro de padrões de uma mente emocional que não pensa, aumentar a sua capacidade de produzir o hormônio da ação. O que acontece quando eu estou mandando célula para aquele lugar? Célula, 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 câncer. Pergunta se ele acredita se regressão espiritual é real. Não se o método funciona, mas sim se tem como ver vidas passadas mesmo ou apenas é uma viagem da nossa mente. Legal, show de bola. Pergunta muito legal. As pessoas perguntam para mim direto, Bruno, esses dias eu recebi uma caixinha assim, Bruno, tem como fazer o processo sem fazer regressão? O que é uma regressão? Vamos contextualizar. Regressão nada mais é que acessar uma memória de algo que já aconteceu. Se eu te perguntar, Petri, o que você almoçou ontem e com detalhes você pensar e se lembrar me dizendo, almocei arroz, feijão, salada, batata e um bifão. Você trouxe com detalhes aquilo na tua mente como se você estivesse comendo aqui agora. Isso foi uma regressão. Você acessou uma memória passada. As pessoas acreditam que regressão é para vidas passadas e tal. Também. Por quê? Eu já atendi pessoas que foram para outras vidas diversas. Bruno Prado, você acredita em vidas passadas? Não. E por que você atendeu? Porque não importa o que eu acredito. O que importa é o que você acredita. Imagina que você veio de uma religião espírita. Que desde pequenininho você aprendeu que você veio de algum lugar e você vai para algum lugar. Aquilo para tua mente é verdade absoluta. Não importa o que eu acredito ou penso.
Eu já atendi pessoas que foram para 2, 3 vidas antes dessa. Qual foi algum relato interessante de vida passada? Eu atendi uma moça que ela tinha problemas financeiros e foi muito interessante. Ela voltou para uma das vidas. Cara, é legal que as pessoas trazem detalhes, sei lá, Portugal 1800, sabe? Uhum. Agora eu não vou lembrar as datas nem nada, mas essa moça ela voltou para uma vida que ela era de uma família muito pobre, muito, muito pobre. Eu fico impressionado com a forma como vem detalhes assim. Essa moça era uma família muito pobre e ela estava passando fome. Só que ela era uma moça muito bonita. E o que aconteceu? Tinha um cara que é tipo um príncipe. E esse cara era interessado nela. Muito história de quadrinhos, assim, né? De Disney. E esse cara era interessado nela. Aí o que ela fez? Ela se casou com um cara que era um... Olha os gordofóbicos, né? Ela disse, né, que o cara era gordo, enorme, nojento, isso e aquilo. Uhum. E ela se casou com ele para salvar a família dela de passar fome. Dinheiro. Uma associação negativa a dinheiro. Aí teve uma outra situação que ela era muito pobre também e ela era como se fosse um serviçal num castelo. E nesse castelo ela fazia limpeza e um dia ela descobriu dinheiro, um baú com ouro, uma coisa assim. E ela roubou. Porque ela estava passando dificuldade, a família estava passando dificuldade, ela roubou aquilo. Quando ela roubou, ela foi presa. E ela morreu na cadeia passando fome, porque ela tinha sido presa. Então, assim, é muito interessante que tem tudo a ver com o contexto que a gente está buscando resolver dentro da terapia. Que é a minha mente criando associações negativas a dinheiro. Sim, e, tipo, não interessa se realmente ela foi para uma vida passada ou não, mas ela acreditar nisso é o que está trazendo esse problema atualmente. Cara, eu fiz um processo uma vez... Que eu fui para uma vida passada. Eu já fui 2 vezes para vidas passadas. Eu passando por um processo terapêutico. O Bruno acredita em vidas passadas? Não, mas eu fui. Uhum. Interessante. Porque a minha mente não sabe a diferença entre o que é real e imaginário. Uma das vidas foi muito legal porque foi assim, eu fui para Portugal, 1830, mais ou menos assim. E é legal que assim, eu lembro do detalhe. Se eu fechar o olho agora eu consigo lembrar da cena. Meu nome era Philip do Brás. Eu era português, 1830, 1840, se eu não me engano. E é legal que assim, eu lembro da roupa. Sabe aquele algodão, aquela camisa de algodão de época, meio amarelinha? Uhum. E o coletinho marrom por cima, uma calça marrom assim. Aí de repente, cara, eu lembro da cena agora, de verdade. Aí eu olho assim, eu tô vendo meu pé na areia. Aí me perguntaram, o que você é? Aí eu olhei e tinha um barco. O que você achou que eu era? Marinheiro, alguma coisa? Pescador, né? Pescador. Olhei um barquinho. Pescador. Olhei e tal. Como é que é teu nome? E me veio assim, Philip do Brás. De onde é esse nome, cara? Nunca ouvi esse nome na minha vida. Ok. E que ano que é? 1830. Ok. Aí o cara falou, vai pro último momento da tua vida. Cara, eu me vi numa cena de guerra, assim, tipo Resgate do Soldado Ryan. E, cara, eu tava assistindo, assim, ó. Os caras explodindo, assim. É o último momento da tua vida? Eu falei, não. Então vai pro último momento da tua vida. Cara, eu tomei um tiro. Eu senti como se eu tivesse tomado um soco no peito. Assim, fiz assim e eu olhei e eu via sangue. Olha que insano isso. Caralho. E é muito legal que o lugar onde eu tomei o tiro ainda tem aquela cicatriz. Aí você vai explicar, não sei como. Aí, cara, e assim, acabou. Aí acabou. Aí parou ali assim, beleza. E teve uma outra cena muito interessante também que eu fiz para uma outra vida, que eu era engraxate. Londres, 1800, alguma coisa assim. Né? E eu tava engraxando o sapato de um cara, eu vi um muro, assim, um prédio alto de tijolinho, assim, sabe? Parede de tijolinho. E o cara me tratou mal, ele foi arrogante comigo, me tratou muito mal, assim, me humilhou. E eu saí, eu lembro que eu peguei a caixinha e eu virei de costas e eu saí, cabisbaixo. No que eu tava saindo, veio um Ford preto, um caminhão. E pagou ali. Morri, atropelado. E é muito interessante. Caramba, de onde a mente começa a criar todas essas informações? Porque assim, eu já fui para Portugal. Uhum. Né? Mas sim, de onde veio Filipe do Brás? Eu fui pesquisar no Google. Teve uma guerra em Portugal, se não me engano, entre 1830 e 1840. Teve uma guerra. Aí eu falo, caramba, velho. Aí assim, tá, eu morri em Londres, né? Atropelado por um Ford preto. Todos os caminhões, todos os carros na época eram pretos. Até uma frase de Henry Ford. Não importa que carro você tenha, desde que ele seja preto. Uhum. E era um Ford, eu lembro de um Ford, aquele redondão assim, sabe? Um Ford, escrito Ford na frente, assim, vindo na minha direção, acabou. E tu sente dor também? Cara, não, dor não. Mas você sente impacto, né? Uhum. Por exemplo, o tiro, como se eu tivesse tomado um soco no peito, assim, sabe?
Foi interessante. Eu não sabia disso também. Quando eu anunciei que ia te entrevistar aqui, um cara pede pra ele fazer uma regressão espiritual de outras vidas contigo. Eu não sabia que tinha isso também dentro dessa... É amplo. Caralho. É porque assim, não importa o que eu acredito. Sim. O que importa é o que você acredita. Sim. E se é real ou não é, eu não sou apto a julgar e a dizer. O Gabriel perguntou aqui se a hipnose pode ajudar com a timidez. Com certeza. Tem gente que vai dizer que time... Ah, até interessante. Quarta-feira que vem... Sem ser nossa quarta, na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma live com uma garota que eu atendi, que ela veio tratar... Uma das coisas que ela veio tratar é timidez. E ela nunca fez uma live. E ela sempre teve vontade de fazer uma live. Eu falei, a sua primeira live vai ser comigo. Ela fez a terapia e ela vai fazer a live comigo agora, na quarta-feira que vem. O tema vai ser timidez. Qual é a origem disso, da timidez? Qual é o Cara, é muito amplo, né? Não tem como precificar o que é uma timidez dentro de um contexto. É o que você viveu que fez com que a sua mente hoje, com a intenção de te proteger, te causasse estes padrões. Quanto mais tímido eu for, menor a probabilidade de eu me expor. Quanto menos eu me exponho, menor a probabilidade de eu ser julgado, machucado, humilhado. Por exemplo, vamos falar do medo de falar em público. O medo de falar em público hoje está entre os 3 maiores medos existentes, né, na humanidade. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então, imagina a seguinte historinha. 2 aninhos, um garotinho numa roda, assim, o pai dele... Deixa eu contextualizar. Um garotinho de 2 anos. Aí o pai está numa roda com amigos, batendo um papo no churrasco. Essa criança chega e fala, papai, papai, papai. E o pai dele, só um pouquinho, o pai está conversando. E ele continua, papai, papai, papai. Filho, só um pouquinho e continua aqui. Papai, papai. Aí ele dá um grito. Moleque, falei pra você que eu já converso contigo. Caramba, dá um tapão na mesa, aquele moleque fica com o olhão desse tamanho. Assustado. Qual foi a percepção? Falar na frente das pessoas é ruim. A mente, quando a gente tem um trauma, e aquilo para uma criança é traumático, entendendo que uma criança nasce com 2 medos, medo de cair, medo de barulho, aquilo que o pai dele fez foi um trauma para ele. A mente subconsciente, ela tira uma foto de tudo que está acontecendo no momento que eu tenho aquele trauma. Então, aquilo podia ter gerado várias situações nele, mas uma delas foi, cada vez que eu falo na frente de várias pessoas, acontece alguma coisa de ruim. Aprendeu a emoção. Isso gera um problema para a vida dele? Não, ainda não. Ok. Aí esse garotinho com, 7 anos de idade, estava na escola, foi fazer uma apresentação com a cartolina dele de escola da parede caiu no chão. Todas as crianças riram dele. A partir daquele momento, mais uma vez, ele reforça aquela emoção. Ok. Aí esse garoto foi fazer uma outra apresentação na escola com... lembrei. Esse garoto, ele sofreu bullying na escola também. Ele foi conversar com uma menininha e os amiguinhos vieram e fizeram uma brincadeira estúpida com ele, uma piada, alguma coisa, não me lembro o que foi, e constrangeram ele na frente de várias crianças. Aí todas as crianças deram risada dele. Aí teve uma outra situação que ele foi fazer uma apresentação aí um pouco mais velho, aí o data show desligou. Pronto. Todo mundo deu risada dele. Ou seja, ele foi reforçando várias vezes aquela mesma programação. Cada vez que eu falo na frente das pessoas, algo de ruim acontece. Fazendo assim com que a mente dele criasse o medo com a intenção de evitar que aquilo acontecesse de novo. E acontece com a timidez da mesma forma. Quanto mais tímido eu sou, mais introvertido eu me torno. Quanto mais introvertido, menos eu me exponho. Quanto menos me expor, menor a probabilidade de algo de ruim acontecer. Assim cria ou acontece a timidez. Tem gente que vai dizer que é um comportamento, eu não concordo. Também é uma defesa do cérebro. Você já viu um bebê tímido? Um bebê chorando, ele tá com vergonha de chorar na frente dos pais? Não. Não existe criança. A criança não nasce tímida, ela desenvolve aquilo e tem uma causa.